noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus. É um prazer, um privilégio estar aqui de volta mais uma vez para poder compartilhar da palavra do Senhor com os irmãos. Agradeço o convite de Pastor Cláudio. Sempre é uma alegria poder estar aqui. Queridos irmãos, peço que abram a palavra de Deus na primeira carta de Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao 12. Esse vai ser o texto em que meditaremos aqui nesta noite. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 12, nos diz assim a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo dessa fé, a salvação da alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Até aqui, a leitura da palavra de Deus, vamos orar. Te agradecemos, ó Senhor, pelo dia de hoje. Te agradecemos, ó Pai, porque as tuas misericórdias se renovaram mais uma vez, ó Deus, nessa manhã. Obrigado, Pai, porque temos o privilégio de poder ler a tua palavra, de poder ouvir a tua voz, Pai, por meio das Escrituras. E o desejo do nosso coração, Senhor, é que tu fales mais uma vez, Senhor, por meio da carta de Pedro, Pai, que foi escrita há tanto tempo, mas continua tão pertinente e tão relevante para nossas vidas hoje. Abre os nossos olhos, ó Pai, para que possamos ver as maravilhas da tua lei. E te peço, ó Pai, que me uses apenas como instrumento da tua vontade. Fala ao teu povo, Pai, apesar das minhas limitações, apesar das minhas debilidades. No nome do Senhor Jesus, amém. Irmãos, quando Pedro escreve a sua primeira carta, ele faz isso para dar esperança aos cristãos perseguidos por conta do Evangelho ali na região da Ásia Menor. Não sabemos ao certo quando essa igreja foi plantada, não sabemos se foi algum dos apóstolos, não sabemos se eles ouviram lá de Pentecostes. A probabilidade maior é que esses crentes foram no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, ouviram falar do Evangelho. Após esse momento, eles voltam para as suas terras e passam a viver como cristãos. Como consequência da sua fé, eles passam a sofrer perseguições. O texto não deixa muito claro que espécie de perseguição eles estavam passando, se era uma perseguição estatal, afinal aqui seria o período do imperador Nero. Então, daqui a alguns anos, dentro do momento em que a carta foi escrita, Nero vai começar a perseguir os cristãos, vai ter o grande incêndio de Roma, que os cristãos vão ser culpados por conta disso. Então, não sabemos se foi uma questão de uma perseguição estatal ou se por conta da fé deles, os vizinhos, os colegas de trabalho, as pessoas estavam ali perseguindo os cristãos por conta da fé. O ponto é, esses cristãos eles estavam sendo perseguidos por sua fé. Pedro, então, sente a necessidade de escrever essa primeira carta como uma fonte de esperança, como uma fonte de consolo para eles. Esses eram crentes que
estavam vivendo um momento difícil e que precisavam de alento, eles precisavam se lembrar daquilo que eles já sabiam, precisavam ter essa fé fortalecida. Pedro provavelmente escreve a sua carta da cidade de Roma, entre 62 e 63 depois de Cristo, muito próximo ali do incêndio de Roma, como já disse. Na sua introdução, nos versículos 1 e 2, Pedro ele já mostrou como é que a Trindade agia na eleição, como é que ela age na eleição, ensinando que Deus está conduzindo o seu povo enquanto eles são peregrinos e forasteiros aqui na terra. Esse é um tema que Pedro, inclusive, vai voltar algumas vezes. Pedro chama os cristãos de peregrinos e forasteiros em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Avançando no capítulo 2, ele menciona mais uma vez o fato de eles serem peregrinos e forasteiros. A partir ali do versículo 13, ele ressalta essa característica deles. Então, Pedro quer lembrar esses crentes que eles não pertencem a essa terra. Vão passar por perseguições, vão passar por tribulações, mas eles não devem ser abalados por isso. Irmãos, diante dessas informações, então, que o tema daquilo que vamos meditar nessa noite é a alegria da salvação. Nós veremos isso em 3 partes. A primeira parte, do versículo 3 ao versículo 5, veremos que a alegria com a salvação, devemos nos alegrar com a salvação, pois nós temos uma herança no céu. Nos alegramos com a salvação, pois temos uma herança nos céus. Versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro aqui ele começa uma outra seção da sua carta, louvando ao Senhor porque ele regenerou os crentes. E vejam, a nossa regeneração por si só já é grande motivo de alegria. Nós somos pecadores que não merecemos ser salvos. O fato de sermos alvo da graça de Deus e sermos regenerados já devia ser motivo de alegria suficiente para as nossas vidas. E é muito interessante, irmãos, que nessa passagem, Pedro, quando ele escreve do versículo 3 ao versículo 12, é como se fosse uma frase só, sem pontos finais. Pedro ele faz isso, de certa forma, para mostrar a intensidade daquilo que ele quer ensinar e também mostrar a plenitude da sua mensagem. Então fica o desafio em casa, pega o versículo 3 até o 12 e vai lendo sem pontos. É uma grande frase que Pedro quer que nós absorvamos assim de uma vez só. Pedro está destacando aqui no versículo 3 que a regeneração dos crentes foi de acordo com a misericórdia de Deus. Regeneração, que a gente pode chamar, é o mesmo que nascer de novo. O que é que Pedro está dizendo? É a mudança completa da mentalidade de alguém. É passar a viver conforme a vontade de Deus. É a conversão. O que Pedro está dizendo é, nós fomos regenerados, trazidos do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, porque Deus foi misericordioso conosco. Não por causa de algum mérito nosso, não por causa de algum atributo ou habilidade, mas por causa da misericórdia de Deus. O que Pedro está nos ensinando, irmãos, é que nós que nascemos de novo, nós tivemos as nossas vidas transformadas, porque Deus Pai simplesmente teve misericórdia de nós. Não escolhemos nascer fisicamente, também não escolhemos nascer espiritualmente. Que criança escolhe quando vai ser o seu próprio parto? Que também descrente escolhe quando vai se converter? O raciocínio de Pedro é como se fosse esse. Pedro está mostrando isso exatamente para que esses cristãos tenham uma viva esperança. Se a salvação não depende de mim, ela depende de alguma coisa que obviamente não sou eu, é algo maior, algo externo a mim. Essa esperança é uma certeza presente, baseada numa esperança viva. E é o que Pedro vai mostrar no final do versículo. Louvado seja Deus, Pai, louvado seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma viva esperança. De onde é que vem essa viva esperança? Como é que nós fomos regenerados? Mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Pedro está dizendo com todas as letras, a nossa conversão não é com base naquilo que nós achamos que somos bons, não é no nosso mérito, mas é por meio da ressurreição de Cristo. É a ressurreição de Cristo, irmãos, essa esperança presente, baseada na ressurreição de Cristo. É essa ressurreição de Cristo que nos dá a esperança que um dia nós também ressuscitaremos. Um dia também habitaremos com o nosso Senhor por toda a eternidade. Essa é a ideia da esperança viva. Se Jesus ressuscitou, também ressuscitaremos um dia. Irmãos, essa esperança, ela precisa marcar a forma como nós vivemos aqui na terra. O versículo 4, ele mostra
no que é que consiste então essa nova esperança, essa viva esperança. Pedro vai nos dizer assim: nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída. O propósito então da regeneração é uma vida eterna ao lado de Deus. Pedro fala o que é que nos aguarda então. Se fomos regenerados, o que é que nos aguarda? Por que nós fomos salvos? Por que o Senhor nos converteu? Pedro fala aqui de uma herança. E a ideia dessa herança é exatamente aquilo que cada cristão vai receber no reino dos céus. E Pedro vai usar 3 adjetivos para descrever essa herança. O que é que nós vamos receber quando chegarmos no céu? É algo incorruptível, ou seja, obviamente não se corrompe, não é afetada pelo tempo. É algo que não tem mácula, não tem mancha, é pura, perfeita. A versão da ARA, ela vai trazer a palavra como sendo imarcessível. É algo que não perde o valor, que nunca perde o brilho, que nunca perde a beleza, que não desaparece. Pedro, ele descreve algo aqui, irmãos, que é muito melhor do que qualquer bem que a gente possa ter na vida. O que é que a gente tem que nunca se corrompe, que nunca é destruído, que nunca perde a validade, que nunca perde o brilho? Pedro está descrevendo que o que nos aguarda nos céus é simplesmente melhor do que qualquer coisa que nós possamos ter aqui na terra. A herança de todo crente é a salvação, a vida eterna ao lado de Deus. Pedro está nos dizendo que aqueles crentes perseguidos que estavam em tribulação, ele está dizendo que a salvação deles estava segura nos céus e que ninguém podia tirar isso deles. Percebem agora a importância da salvação não ser baseada em nós? Que se está baseado em nós e depende das nossas emoções, uma hora a gente duvida da nossa fé, vai que a gente perde a salvação. Olha o que Pedro está dizendo. Irmãos, a salvação de vocês é pelas misericórdias de Deus. Deus que não muda. E Ele está garantindo que nós teremos essa herança nos céus. Não temos como perder essa herança. Ela não muda, ela não perde o brilho, ela não se corrompe. Isso é grande motivo de alegria. Pedro está dizendo para esses crentes que, apesar do tempo difícil que a gente passa, tem algo fantástico esperando para a gente no céu. No versículo 5, Pedro avança com a ideia e vemos aqui que não é apenas a herança dos crentes que está guardada. Pedro está nos mostrando que os crentes estão guardados também pelo poder de Deus. Pedro fala, continuando a ideia do versículo 4, ele vai nos mostrar: não murcha, está reservado nos céus para vocês que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Não é só a herança que está guardada, são os crentes que estão guardados também. A certeza que nós vamos para o céu é exatamente porque o nosso Deus nos guarda. Deus nos preserva, sustentando a nossa fé. E a nossa salvação será manifestada no último tempo, quando Jesus voltar. Que negócio espetacular! Não depende de nós, é o próprio Deus, por meio da nossa fé, que está nos guardando e fazendo com que perseveremos até que Cristo nos leve ou até que Ele volte. O que vemos aqui, irmãos, é Deus agindo por meio da fé. 2 imagens talvez ajudem a gente a entender um pouquinho melhor o que é que Pedro quer nos ensinar. Pensem na ideia da herança como ter algo guardado. E aqui nos lembra talvez o sentimento de estar viajando de carro. Imagina que você vai passar 1 mês fora de casa, 2 semanas fora de casa. É maravilhoso viajar, mas não tem nada tão bom quanto voltar para casa e dormir na sua cama. Essa é a sensação da herança. Ela está guardadinha, esperando você lá. Quando você chega em casa, a sua cama vai estar limpa, passada, do jeitinho que você deixou. Essa é a ideia da herança. Está guardada. É algo que a gente anseia, é algo que a gente quer. E a ideia que Pedro constrói aqui a respeito de Deus guarda a nossa salvação por meio da fé. Pensem agora numa viagem de carro. E você é uma criança pequena no banco de trás. Você está descansando tranquilamente, sabendo que o seu pai que está conduzindo o carro vai chegar no destino, no tempo apropriado, do jeitinho certo. E você vai chegar lá e desfrutar de tudo isso. Essa é a imagem que Pedro está construindo. É algo maravilhoso que a gente espera, que não depende de nós e que está sendo conduzido pelo próprio Deus para que cheguemos lá.
Essa é a ideia que Pedro quer mostrar. Esse, então, irmãos, deve ser o nosso sentimento enquanto peregrinamos aqui na terra. Vivemos guardados pelo poder de Deus, ansiando por aquilo que nos espera. Os crentes aqui a quem Pedro escreve, eles deveriam se alegrar porque eles tinham uma herança guardada para eles nos céus e o próprio Deus estava guardando eles utilizando a fé deles. Saber para onde eles estavam indo, saber que eles estavam guardados pelo próprio Deus, deveria encher o coração desses crentes de louvor e alegria, animando-os, estimulando-os a viver aqui na terra com uma viva esperança. Diante disso, irmãos, a pergunta que nós precisamos fazer é: e quanto a nós? Temos também essa mesma certeza no nosso coração, de que temos uma herança nos esperando, que é o próprio Deus que está nos conduzindo para que cheguemos nos céus? Será que a alegria que vem do céu faz parte da nossa identidade? Ou será que murmuramos diariamente, achando que é a vida aqui e agora que importa? Será que essa alegria futura guardada nos céus impacta a forma como nós vivemos? Será que vivemos, então, sem esperança, achando que a vida é isso aqui, que é só isso que temos? O próprio Paulo afirma, irmãos, em 1 Coríntios 15, versículos 17 a 19, e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados, e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Irmãos, como cristãos, nós não podemos viver sem olhar para a eternidade. A obra de Cristo, ela é central para a nossa fé e central para a nossa esperança, é uma viva esperança. Sem Jesus não há esperança. Já que Cristo ressuscitou, portanto, sejamos os mais felizes de todos os homens, fiados nessa certeza que encontraremos com Ele nos céus. Irmãos, nós estamos aqui meditando sobre a alegria da salvação. Vimos, em primeiro lugar, que temos motivos de sobra para nos alegrarmos, porque temos uma herança nos aguardando no céu, que não tem como ser alterada, e não só isso, o próprio Deus nos guarda enquanto peregrinamos aqui na terra. Em segundo lugar, nos versículos 6 a 9, nós nos alegramos com a salvação, porque as tribulações que passamos aperfeiçoam a nossa fé. As tribulações que passamos aperfeiçoam a nossa fé. No versículo 6, Pedro segue com o seu argumento. E ele vai nos dizer: nisto vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações. É como se Pedro estivesse dizendo: se alegrem, as tribulações elas são temporárias e servem para confirmar a nossa fé. Existe algum debate quanto a essa primeira palavra que Pedro vai usar aqui, nisso vocês exultam? A forma como Pedro escreveu não fica exatamente muito claro ao que é que ele está se referindo. E a gente tem algumas opções aqui. Nisso vocês exultam, talvez seja o versículo 3. No que a gente exulta? Nós exultamos no fato de Jesus Cristo ser a nossa viva esperança. Talvez ali o versículo 5, nós exultamos no fato de que nós estamos guardados por Deus. Talvez nós exultamos nisso, no fato de Jesus ter ressuscitado e Deus está nos guardando. Mas talvez gramaticalmente, a melhor alternativa para interpretar o texto aqui é que a ideia é exatamente esse contraste que ele faz no último tempo. Finalzinho ali do versículo 5, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês se alegram. Cristo vai ser revelado no último tempo. Se alegrem nisso. Exultem nessa esperança. Pedro aqui está fazendo um contraste. Exultem nessa esperança, mesmo que vocês passem por tribulação, porque Cristo vai se revelar. A alegria de vocês vai ser completa. Esse é o raciocínio de Pedro. Ele quer contrastar o tempo de duração das provações, das coisas difíceis que nós vamos passar, com a alegria indizível que nós teremos quando Cristo vier. Esse é o raciocínio de Pedro. Coloque em xeque as dificuldades que nós passamos na nossa vida com o tempo que Jesus vai voltar e a nossa alegria com Ele. Esse é o contraste que Pedro está querendo fazer. Coloque em duração as provações em contraste com a alegria dos céus. Obviamente que a balança está muito mais pesada para o tempo dos céus, porque as nossas tribulações aqui elas são temporárias, têm prazo de validade. No versículo 7, Pedro ele avança falando, e ele vai nos dizer que o objetivo dessa provação
é para que a nossa fé seja declarada autêntica, para que ela seja testada, para que ela seja forjada. E é assim que Deus faz muitas vezes com o seu povo. Deus testa a fé de Abraão quando ele pede, sacrifica Isaque. Nas tribulações, nas provas, Deus então exige isso, olha, prove a fé. De fato você não me ama? Isaque, cadê ele como sacrifício? Deus faz isso com Jó, tira tudo dele, todo o conforto, e ainda assim Jó permanece firme. E o Senhor faz isso conosco ainda hoje. Ele nos envia tempos difíceis para que a nossa fé seja aperfeiçoada, para que dependamos mais do nosso Deus. E o próprio Tiago, meu irmão de Jesus, entendia da mesma forma. Tiago, capítulo 1, versículos de 2 a 4. Tiago vai nos dizer assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. O que Pedro e Tiago estão nos ensinando aqui é que os tempos difíceis, as tribulações que vêm em direção à nossa fé, devem ser uma oportunidade para que confiemos mais no nosso Deus, para que dependamos mais dele, para que tenhamos uma fé cada vez mais firme. Pedro ainda avança falando sobre a fé no versículo 7, e ele vai dizer que a fé ela é mais preciosa do que o próprio ouro. O ouro, mesmo purificado, mesmo passando por todo aquele processo de purificação, ele é perecível. Uma hora ele se desgasta, uma hora ele acaba, mas a nossa fé, não. A nossa fé passa pelo fogo. A fé que passa pelo fogo, ela se torna cada vez mais forte. Ter uma fé sólida, no final das contas, é muito melhor do que ter ouro. O ouro, ele é um bem que vai ficar aqui na terra, né? O próprio Jesus fala a respeito disso. Ajuntais para vós tesouros onde a traça não rói e o ladrão não rouba. Fortalecendo, então, a fé. Essa é a perspectiva que ele está trazendo aqui. Tudo isso para que no dia de Cristo, quando ele se revelar publicamente, não sejamos envergonhados. Esse é o raciocínio do versículo 7. Uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo o fogo, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, em glória e honra na revelação de Cristo. A fé aperfeiçoada não envergonha o nome do Senhor Jesus quando ele se revelar. Um autor cristão chamado A.W. Tozer, comentando sobre esse versículo, ele destaca, ele faz um contraste, mostrando que enquanto crentes nós devemos amar o dia de Cristo e não ter tanto essa expectativa curiosa, o que é que vai acontecer, como é que funciona o milênio, como é que são as trombetas, não tanto essa curiosidade, mas muito mais uma perspectiva de Maranata, a hora vem, Senhor Jesus, essa ideia de amar a vinda de Cristo. E ele faz uma conexão muito interessante, ele pega esse versículo 7 e ele conecta com o versículo 13 de 1 Pedro capítulo 1, que vai nos dizer assim: por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. O que Tozer está fazendo aqui, ele está mostrando que amar a vinda de Jesus Cristo tem a ver com a forma como nós vivemos hoje. Se amamos de fato com a vinda de Cristo, se queremos estar com Ele, se é grande motivo de alegria, que tenhamos um viver santo, que tenhamos um viver que honra o Senhor, que vivamos de fato em louvor, em glória e honra, como nos diz o versículo 7. Então, ansiar, ter alegria no fato que Cristo está voltando, que é uma alegria muito maior, deve mudar como vivemos hoje. Não é uma esperança distante que Jesus vai voltar, mas porque Ele está vindo, fico aqui vigilante, alerta, cuidando com as coisas do Senhor, vivendo para a honra e para a glória dEle. Então, Pedro destaca, avançando ali nos versículos 8 e 9, que a fé dos crentes mostra o relacionamento deles com o Senhor. Versículos 8 e 9. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exultam com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o alvo da vossa fé, a salvação da alma. Vejam a relação que Pedro está fazendo aqui. Eles não viram a Cristo, mas o amavam. Não viam a Cristo, mas criam plenamente nele.
Vejam que é a própria fé aqui que se mostra como um grande motivo de alegria. É um relacionamento, irmãos, que o relacionamento do cristão com Cristo, ele é baseado em fé, não em recursos visuais, não em estátuas, não em algo, mas é na fé que nós baseamos o nosso relacionamento. É no que Cristo fez na cruz que nos transforma, é essa esperança que nos aguarda. Pedro ele usa essa expressão aqui, cheia de glória, no versículo 8, para mostrar exatamente que essa alegria é algo permanente, que é algo sólido. É uma alegria que não se acaba. Não é uma alegria baseada em coisas terrenas e temporárias. Então, irmãos, é por meio desse relacionamento transformador que o sofrimento ele é mudado em alegria. É uma alegria aqui que começa na terra, mas vai caminhando firme em direção à eternidade. O raciocínio de Pedro é o seguinte: louvem a Deus, porque é pela misericórdia dele que vocês são salvos, por meio da ressurreição de Cristo. Por conta disso, se alegrem, irmãos, quando vocês passam por tribulações, porque a tribulação ela é temporária, mas o Senhor está voltando. Alegrem-se nisso, vivam para a glória dele, permaneçam firmes, não sejam contaminados pelo mundo. Quando fazemos isso, com esse Senhor maravilhoso que não vemos, mas cremos nele, exultaremos com uma alegria indescritível e cheia de glória, obtendo o objetivo da nossa fé, que é a nossa salvação. Esse é o raciocínio de Pedro costurado. É importante destacarmos aqui que o resultado de passar por todas as nossas provações por meio da fé é a salvação da nossa alma. Uma fé que é testada, mostra de fato que cremos no Senhor. E é importante aqui frisar que o judeu entendia, quando Pedro fala salvação da vossa alma, como um judeu, a ideia é que ele está falando de corpo e alma, não é apenas o espírito que ele está falando aqui. Pense numa perspectiva integral, corpo e alma. E nós, enquanto cristãos, cremos também na ressurreição do corpo, não apenas na ressurreição da alma. Pedro está falando isso, a fé confirmada, passada por provações, quando Cristo vier, obteremos a salvação do nosso corpo e da nossa alma, garantindo esse estado lá nos céus. Irmãos, os cristãos a quem Pedro escreve, eles deveriam se alegrar nas provações, pois elas eram enviadas por Deus para aperfeiçoar a fé, para que fossem santificados, para que eles fossem mais parecidos com Cristo. Ou seja, a fé que era testada e aprovada demonstrava de fato que aquela pessoa ali estava salva. Além disso, a fé que os cristãos possuíam era eterna e as provações temporárias. Quando entendemos todas essas coisas, a pergunta que precisamos fazer é: como encaramos os nossos sofrimentos e as nossas provações por conta da nossa fé? Será que as dificuldades têm parecido maiores do que podemos suportar? Ou será que enxergamos no sofrimento oportunidades para nos parecermos mais com o nosso Salvador? Como é que as tribulações que enfrentamos nos ajudam a nos parecer mais com o nosso Salvador? Irmãos, tivemos agora recentemente esse congresso sobre sofrimento que foi maravilhoso. E talvez uma das lições que nós podemos aprender de tudo isso é: não desperdicem o sofrimento de vocês. Pode parecer muito cruel, mas não vejam o sofrimento como sendo algo simplesmente triste. Mas em meio a toda essa dor, em meio a todo esse sofrimento, nós somos chamados a sermos mais parecidos com Cristo. Isso molda a forma como nós vivemos. Todos sofremos em alguma área. Todos somos tentados em alguma área. Mas encarar o sofrimento da forma correta só é possível quando temos essa esperança futura centrada na obra de Jesus, essa esperança viva. É assim que a gente passa pelo sofrimento, como foi infinitamente melhor explicado no congresso. Irmãos, nós estamos aqui meditando sobre a alegria da salvação. Vimos que nos alegramos porque temos uma herança nos céus, não temos como perder, e é Deus que nos conduz até lá. Vimos que passar por tribulações por conta da fé deve ser motivo de alegria, porque a nossa fé vai se tornando mais sólida e vamos nos parecendo mais com o nosso Salvador. Mas em terceiro lugar, dos versículos 10 a 12, nos alegramos com a salvação, pois ela sempre fez parte do plano de Deus. A salvação sempre fez parte do plano de Deus. O versículo 10 nos diz assim: foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e investigaram.
Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos que Cristo teria de suportar e as glórias que viriam depois desses sofrimentos. Pedro está reforçando o seu argumento ao mostrar que os profetas, eles já ensinavam a respeito da doutrina da salvação, que eles pesquisaram, que eles ensinaram sobre o assunto. Pedro está mostrando que eles tentaram descobrir o tempo e as circunstâncias do sofrimento e da exaltação de Cristo. E é interessante pensarmos que os profetas nem sempre entendiam a dimensão daquilo que eles estavam profetizando. E aí o pastor Augusto, ele usa uma ilustração muito interessante. É como se a profecia lá do Antigo Testamento fosse como uma grande montanha. Vamos pegar, por exemplo, a perspectiva de Isaías, que ele vai ser um servo sofredor. E Isaías não sabe quando, ele não sabe quem, exatamente como é que as coisas vão funcionar. Ele vê apenas a profecia na frente dele. Mas quando Cristo vem e cumpre aquilo ali, existe uma sequência de eventos. É como se o profeta não enxergasse exatamente quando as coisas vão acontecer, da maneira exata. É como se eles não entendessem muito bem a plenitude daquilo que eles estavam profetizando. Mas à medida que a Bíblia vai sendo descortinada, vai ficando mais claro. Então, é como se o Antigo Testamento desse diversas pistas sobre o Messias. Miqueias fala onde ele vai nascer, Isaías fala das características de Cristo, e eles vão ligando as peças até chegar na figura de Cristo. Além do mais, os profetas não tiveram o mesmo privilégio que os crentes do Novo Testamento e que nós temos de conhecer a salvação de forma plena. Cristo já veio, encarnou, morreu e ressuscitou. Os profetas não viram isso. Eles profetizaram acerca disso. O Messias, ele vai trazer luz ao que o Antigo Testamento ensina. Os profetas profetizaram, mas não sabiam quando ia acontecer. Daí essa necessidade de investigar, de buscar, de pesquisar. Essa é a ideia que Pedro está querendo mostrar. Pedro está utilizando duas palavras aqui que têm basicamente o mesmo significado. Inquirir é indagar com mais intensidade. Eles indagaram, eles investigaram, ou seja, foi uma pesquisa profunda. Esses versículos aqui deixam claro, irmãos, que a revelação do plano de Deus, ela é por etapas, ela é progressiva. Pensem, por exemplo, Gênesis 3, já foi anunciado que viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que traria a redenção. Adão e Eva não sabiam que seria a figura de Jesus, que ele morreria numa cruz, não tinham essas informações, mas é algo que vai sendo descortinado durante toda a narrativa bíblica, até que Cristo, de fato, executa conforme o plano do Senhor. Então é essa perspectiva que Pedro está querendo mostrar. Vejam, a salvação, é como se Pedro estivesse dizendo, a salvação que vocês têm hoje, os profetas do Antigo Testamento investigavam, eles queriam saber como é que iam acontecer, essa graça, porém, foi destinada a vocês. Pedro está mostrando o local de privilégio dos crentes aqui no Novo Testamento. Esses versículos aqui, eles nos mostram que os profetas fizeram tudo isso, guiados pelo Espírito Santo de Cristo. Pedro está mostrando que foi o próprio Espírito de Deus que conduziu os profetas por todos os escritos dele, e nós cremos por conta disso, que as Escrituras são inspiradas por Deus, livres de erro ou falha. É o próprio Espírito de Cristo que conduz esses profetas a escrever aquilo que eles escreveram. Vocês percebem então, irmãos, que a mensagem do Antigo Testamento, que o Evangelho apresentado é o mesmo? Os profetas, eles criam e profetizavam acerca do Messias que viria. Nós cremos, nós pregamos acerca do Messias que veio, morreu e ressuscitou. É a mesma mensagem do Evangelho, é a mesma mensagem de graça, é a mesma mensagem de salvação. A mensagem de salvação, ela continua sendo a mesma, ou seja, que Jesus morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores, que se cremos nele seremos salvos e que a nossa salvação está garantida com o nosso Deus. A mensagem, ela é a mesma de Gênesis a Apocalipse. E ela vai progredindo e ficando cada vez mais clara. No versículo 12, Pedro nos mostra que esses profetas falavam
daquilo que nós desfrutamos hoje. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas a vocês por aqueles que pelo Espírito Santo enviou dos céus e lhes pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos desejam contemplar. Pedro ele conclui essa seção da carta afirmando que nem os anjos tiveram o privilégio que nós temos. Os anjos possuem conhecimento limitado da salvação humana. Eles querem entender como a glória divina brilha em pessoas tão fracas e pecadoras como nós. Eles não têm experiência pessoal de redenção. Eles são apenas espectadores. Irmãos, que grande motivo de alegria nós temos. A salvação não é fruto do acaso. A salvação não é fruto dos nossos méritos, mas foi desenhada, planejada por Deus e está descrita na Bíblia desde o Antigo Testamento. Pedro nos mostra, mais uma vez, que a Trindade está envolvida na nossa salvação em todo o profeta. Vejam, em todo o processo, vejam que o que Pedro está mostrando é a nossa salvação, ela está guardada no céu pelo Pai, a nossa salvação é aperfeiçoada no presente por meio do nosso relacionamento com o Filho de Deus, e a nossa salvação foi anunciada desde o Antigo Testamento pelo Espírito Santo. Assim como vimos que a Trindade estava agindo na eleição dos crentes, a Trindade também está agindo na nossa salvação. Vejam que o nosso Deus ele não dá ponto sem nó. A mensagem do Evangelho está toda anunciada pela Bíblia. Por isso que pregamos de Gênesis a Apocalipse, sempre apontando para Cristo, que é aquele que nos salva. Pedro escreve essas coisas, então, para consolar o coração daqueles crentes, para mostrar que os sofrimentos eram temporários, mas que tinha algo muito melhor esperando por eles, e é o próprio Deus que havia planejado o curso das coisas. Irmãos, diante do que nós vimos aqui nesta noite, o que é que o texto ainda tem a nos ensinar? Em primeiro lugar, a alegria da salvação, a certeza que estamos guardados e que temos uma herança nos esperando, precisa nos estimular a encarar essa vida de forma diferente. Não mais pensando apenas em problemas, como se a vida fosse apenas resolver um problema atrás do outro, mas enfrentando esses problemas confiados no Senhor, reafirmando a nossa fé, sabendo que algo muito melhor nos espera do outro lado da eternidade. Irmãos, o nosso Salvador está voltando. Essa verdade precisa fazer com que tiremos os nossos olhos apenas dos problemas e fitemos Ele na eternidade. Devemos amar o dia do Senhor, vivendo em função disso, moldando a forma como vivemos. Em segundo lugar, a regeneração, a nova vida, ela é algo maravilhoso. Como Pedro mostra aqui, é fonte de muita alegria, essa regeneração que ele começa falando. Mas como cristãos, precisamos avançar, precisamos crescer na fé. Ou seja, precisamos aprender a lidar com as provações, com as tentações e com as dificuldades, seguindo a Jesus de forma bíblica e de forma madura. Pedro está chamando esses crentes aqui a lidar com a perseguição de forma que o nome do Senhor seja honrado. Assim também devemos fazer com as nossas tribulações, encarando os nossos problemas, as nossas dificuldades por conta da fé, de forma que o nome do Senhor seja glorificado. Irmãos, o nosso objetivo é o céu, onde desfrutaremos de forma plena da nossa salvação, sem tristeza ou dor. Mas até lá, vamos nos santificando, aperfeiçoando a nossa fé e encarando as tribulações com alegria. E a pergunta é: que áreas das nossas vidas precisam ser confrontadas para que sejamos mais parecidos com o Senhor até que Ele volte? Vamos curvar nossas cabeças e orar ao nosso Deus mais uma vez. Oremos. Te agradecemos, Senhor, mais uma vez pelo dia. Te agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que foi lida e que foi exposta, Senhor. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor aplique essa porção aos nossos corações e que sejamos mais parecidos com o Teu Filho, Pai, enquanto vivemos aqui na terra. Ó Senhor, também nos lembra da alegria da salvação. Nos lembra, ó Pai, que não é por conta dos nossos méritos, Pai, mas é o próprio Deus que garante a nossa salvação. Nos lembra, ó Pai, que temos uma herança nos céus e que possamos viver com alegria, Pai, em cima disso.
Ó Pai, também queremos te agradecer por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a encontrar contentamento e alegria, apesar das tribulações, sabendo que o Senhor está voltando. No nome do Senhor Jesus é que oramos. Amém.